Este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura. Quando o assunto é ensino de qualidade, a Finlândia é sempre lembrada. O país ao norte da Europa tem praticamente 100% dos estudantes matriculados em escolas públicas e sempre teve bom desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, que a cada 3 anos mede o conhecimento de estudantes na faixa dos 15 anos, em matemática, ciências e leitura. A partir de agosto do ano que vem, as escolas finlandesas vão desenvolver temas interdisciplinares, sem abolir o sistema tradicional de ensino por matérias separadas, como matemática, história e ciências. Os alunos poderão trabalhar com vários professores ao mesmo tempo durante o estudo de projetos. Será que essa proposta do governo finlandês pode influenciar de alguma forma o sistema educacional brasileiro? Em 2012, o brasileiro ficou na posição 55 em leitura, entre os 65 países que participam do PISA. E ainda sofre com questões cruciais como a evasão escolar no ensino médio. Aqui no estúdio estão Celso Antunes, nosso consultor em educação, que, aliás, deve incluir o modelo finlandês no seu próximo livro. Ney Melo, professor de Biologia do CAP-UERJ, e Diego Nack, professor de História. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite para tirar suas dúvidas. Participe desta conversa através das nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ou então, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Em 2011, o programa Destina Educação, diferentes países, diferentes propostas do Canal Futura, fez as malas e visitou 5 dos países mais bem colocados no ranking do PISA. A Coreia do Sul, o Canadá, o Chile, a Finlândia e também a província de Xangai, na China. O programa exibiu o cotidiano escolar, toda a estrutura de ensino, conversou com alunos, professores e autoridades. Nós separamos alguns trechos relativos à Finlândia para você assistir durante o Conexão Futura e refletir com a gente também. Vamos ver um agora. Suomen vanhempainliitto perustettiin 104 vuotta sitten, 1907, eli ennen Suomen itsenäistymistä. Silloin suomalaisilla isillä ja äidillä heräsi huoli siitä, kuinka kasvatustyötä voidaan tehdä. Myös erityisesti opettajat ja papit kokivat, että tarvitaan järjestö, yhdistys, joka voi tukea kotien työtä, kotien kasvatustyötä. Silloin noin 100 vuotta sitten suomalaisia vanhempia pohdituttivat kysymykset, jotka liittyivät lasten unen määrään, peleihin, joita he pelaavat. Ja papit ja opettajat olivat myös huolestuneita siitä, että suomalaiset lapset ja nuoret tanssivat liikaa. Joten hyvin tämmöiset arkiset ongelmat ja huolet olivat silloin läsnä. Jotkut vanhemmat ovat hyvin aktiivisia näiden tapausten lisäksi vielä, ottavat yhteen ja ovat hyvinkin vaativia, osaavat heittäytyä hyvin hankaliksikin välillä. Ja sitten osa ovat taas sitten, että luottavat kouluun ja antavat koulun tehdä työn. Hankalia vanhempia on ehkä noin, mitä mä sanoisin, ehkä 3-4% kaikista meidän vanhemmista. It gives us problems sometimes. But as a single teacher, and this is my opinion, I think that as a teacher I am in a very central role, and I need to be the one to tell the parents that we are rowing the same boat. And I should be the one to say that I don't think you are a bad parent, and I just do this from a little bit another view than you, but we're doing the same job. Professor, é interessante a gente ver o quanto a preocupação dos pais e a participação dos pais ajudou a construir esse sistema educacional de lá, não é? É verdade. Aliás, a integração da família à escola na Finlândia é uma realidade prática. Os pais recebem, quando as crianças nascem, uma bolsa para se ausentar do trabalho e acompanhar o crescimento da criança. Então, aquele sentido dualista da educação no lar e educação na escola, que é uma realidade muito presente no Brasil, lá absolutamente não existe.
Escola e família se integram, se abraçam, se fundem e, portanto, é um sistema educacional que não sofre os traumas de dizer até que ponto isto cabe à escola, até que ponto isto cabe à família. Professores e pais conversam frequentemente, diariamente e, portanto, é um sistema muito distante daquilo que nós temos aqui. Tem um comentário ali de uma professora de que 3 a 4% dos pais causam, entre aspas, problemas. Mas aí uma outra professora diz que enxerga isso até como parte do processo, Ney. Você percebe isso aqui? Aqui o que a gente percebe é que essa participação dos pais ainda é pequena nas escolas. Parece que a educação precisa ser dada pela escola, quando na verdade ela precisa ser dada em casa. A gente ajuda, mas imagina, a gente passa 4 horas do dia com 30, 40, às vezes 50 crianças numa sala de aula e os pais passam às vezes com 2, 3 crianças para educar. Então, quando eles precisam participar da escola, isso é necessário. E esses pais que não participam da escola, que infelizmente ainda são a maioria aqui no Brasil, eles se tornam um problema para a gente poder chegar na criança ou no adolescente e poder educar. Por quê? Não adianta a gente tentar incentivar a educação dentro da escola se dentro de casa aquilo não é incentivado. Muitas vezes a gente vê o aluno como um reflexo dos pais. Os pais também foram alunos. Então a gente vê isso se repetindo ao longo da família. Ainda é um problema aqui muito maior do que na Finlândia, sem dúvida. Tem uma pesquisa recente, Diego, da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, mostrando que 71% dos pais já participam da lição escolar, do preparo da educação, da lição de casa dos alunos, dos seus filhos que estão no ensino médio. Isso é uma boa notícia? A questão, sim, acho que sim. Eu acho que a participação ela é fundamental, mas ela não pode se restringir a isso, né? Tem que ser uma participação mais ampla. A educação ela é um processo social muito maior e ela não passa somente pela escola. Às vezes, quando buscamos melhores resultados, né, na educação, a gente joga muito a culpa nas costas da escola. A escola é uma instituição importante, sem dúvida, né? Mas ela deve ser abraçada por outros setores. No caso, a família tem uma participação fundamental. É muito difícil você convencer uma criança da importância do conhecimento se ele não vê isso nos pais, na família, no ambiente que ela vive. Né? Então, o capital cultural dessa criança é mais restrito. Né? Então, de toda forma, a educação então tem uma outra missão com esta criança. Né? Então, a participação dos pais ela precisa ser ampla, para que os pais, junto com a escola, possam abrir os caminhos que essa criança precisa, que varia muito de criança para criança e de realidade social para realidade social. Celso, como mudar essa cultura dos pais, hein? Convidá-los mais a participar? Acho que o primeiro passo é pensar a educação não como instrução. E pensar que a participação dos pais não é em ajudar na matemática, na história, na geografia, nas ciências. Até porque esta criança tem especialistas, que são os professores, e que nem sempre é a especialidade dos pais. Então, pensar a educação de uma maneira mais abrangente. E quando pensar a educação de uma maneira mais abrangente, o primeiro passo é atrair o pai para a escola. Agora, não atrair naquele sentido de passar informações ou de atrair para fazer reclamações, que é o que ocorre frequentemente. O pai chamado à escola, ele já vem pronto para ouvir uma advertência. É um problema. Um problema, um drama, não é verdade? Então, não. Trazer o pai para a escola para compreender que a instrução é passada pelos professores. Agora, a formação completa e integral é passada pelos professores em comunhão com a família. O primeiro passo, realmente, é atrair o pai para a escola, eu diria quase que com uma obrigatoriedade. Não é? Se a escola é escola pública, que, entre aspas, o preço que eu pago a essa escola seja a minha presença. Eu não vou pagar materialmente, porque esse preço já está sendo pago através de tudo quanto eu recolho. Mas aquele preço moral é ir à escola, é participar das escolas, mas a escola está preparada para receber esse pai. Senão também acaba sendo simplesmente uma participação que ele vai no primeiro dia e não quer mais voltar. O aluno também se sente incentivado quando vê a família participando desse processo educacional. Tá junto, tá vendo que, olha, o meu resultado, eu estou alcançando o resultado. Aquilo mexe também com o ego do estudante. Ele também está crescendo a personalidade dele e isso inclui o próprio ego. Então, aquele pai, aquela mãe que não liga não só pela nota em si, pelo número, mas pelo seu crescimento. Às vezes a nota não condiz com o crescimento dele.
E aí muitas vezes ele é castigado por isso. E muitas vezes esse castigo está associado a, então o pai não vai à escola, porque afinal não quero tomar uma bronca, né? Não quero passar vergonha. E ao contrário, a própria Finlândia mostra a educação vocacional. Às vezes você não vai bem numa nota, mas a sua vocação diz que você vai bem em outro caminho. Outra história. E o pai participar disso e ajudar o professor. O pai tem que ser parceiro, não mais uma pessoa que vai lá se consultar com o professor sobre as notas. Ele precisa ser parceiro, a gente precisa dele. Parceria é uma boa palavra. Vamos assistir mais um trecho? Jos me tarkastellaan Suomen historiaa ja pohditaan, mitkä tekijät on taustalla Suomen koulumenestykselle tämän päivän maailmassa, niin on varmasti syytä pohtia meidän taustoja, minkälaisista olosuhteista suomalaiset ovat lähteneet liikkeelle. Suomi on ollut hyvin köyhä maa. Suomi ei ole aina ollut teknologian kärkimaita ja kehityksen suuria innovaattoreita. Moni suomalainen perhe eli Suomen itsenäistymisen aikoina suuressakin köyhyydessä ja monellakaan ei vielä ollut mahdollisuuksia koulutiehen. Mutta samalla suomalaiset ymmärsivät hyvin tarkasti sen, että pienenä kansakuntana, pienenä maana, pienenä väestönosana meidän täytyy päästä sivistyksen pariin. Meidän täytyy sivistää toisiamme ja mahdollistaa koulutie jokaiselle suomalaiselle. It has a long history. Even in the 1800s, it was very important for parents that their kids learn to read. And actually, we had a habit that time that it was not possible to get married without this reading comprehension. It was really important to learn to read. So teachers has been a long time important persons in Finnish villages, and this is the historical background. It's important to remember that our independence is only less than 100 years, and in that process, to get self-confidence as a nation, teachers has served a very important role, and we can still today see it and feel it that teachers are highly respected professionals, and they are really trusted persons in Finnish society. Aí temos bem clara a questão da valorização dos professores. É interessante a história da Finlândia. A população valorizou a sua soberania a partir da figura do professor, não é, Celso? Mas não poderia ser diferente, porque a Polônia tem uma história de submissão. Submissão à Suécia por muitos anos, submissão ao nazismo alemão por outros tempos, submissão ao socialismo soviético. E essas três formas de domínio tentavam massacrar a originalidade da Polônia, da Finlândia. Tentavam proibir que os pais colocassem nomes finlandeses, que a língua e os dialetos finlandeses fossem pronunciados. E isso tudo sobreviveu. E a Polônia, quando pôde se libertar desses domínios, se tornou um país com personalidade própria, com destaque particular. E atrás de tudo isso está a figura do professor. Podemos sobreviver a essa subjeção mundial que nos oprimiu porque tínhamos professores. Então é natural que eles sejam reconhecidos, que eles sejam admirados e que, portanto, daí decorre muita procura por vagas proporcionalmente não muito grandes e a seleção dos melhores do país para o exercício do professor, que temos que admitir é uma situação absolutamente inversa àquela que temos aqui. Ney, exatamente, é uma situação inversa. E quando a gente lembra dos problemas relacionados à figura do professor no Brasil, a gente pensa logo na questão do salário. Vem essa questão do salário, né? A gente já tem um piso hoje de por volta dos R$ 1.900, mas só o salário não dá conta dessa valorização. Essa valorização vai muito além desse salário, né? O que ela inclui? Ela inclui também o professor, por exemplo, na Finlândia, 10% dos catedráticos são mestres. E a gente percebe que aqui no Brasil o mestrado está cada vez sendo mais banalizado. Está sendo muito fácil se chegar ao mestrado e cada vez mais está sendo muito fácil chegar ao doutorado. Isso, um título hoje de doutor aqui no Brasil ou de mestre não condiz necessariamente com toda a capacidade intelectual que um professor tem, necessariamente. Enquanto na Finlândia isso é
tão respeitado e é tão necessário o professor atingir esse nível que ele demora muito para conseguir isso. Então, é um cargo de confiança ser professor, né? Eu estou levando conhecimento para o seu filho, para o seu neto, para alguém da sua família. Se eu levo um conhecimento induzindo alguma coisa errada, então eu sou responsável por isso. Então, esse tipo de cargo de confiança passa pelo respeito ao doutor, ao mestre, ao professor pesquisador, às instituições, ao tipo de infraestrutura que a gente tem para trabalhar, porque não é só questão de tipo de sala de aula, ou ruído, ou se a gente tem um bom projetor para projetar um slide para o aluno, mas é também a infraestrutura de respeito dentro da comunidade escolar. E muitas vezes a gente não tem isso. Isso é visível nas escolas públicas hoje em dia, infelizmente. Quero saber de você, Diego, se realmente um bom sistema educacional tem que ter como ponto de partida a figura do professor. Eu acredito que o professor ele tem uma área de atuação, eu comento assim, que é uma espécie de nas brechas, né? Ou seja, temos problemas do sistema, temos questões sociais, questões econômicas, nós temos que atuar de maneira criativa nessas brechas, né? Ou seja, com aquele contexto escolar, naquele contexto escolar, poder construir junto do aluno uma situação de aprendizagem possível. Isso varia muito, né? Quando conversarmos aqui um pouco antes sobre essa questão, mencionava o seguinte, por que não conseguimos os mesmos resultados da Finlândia? Não temos a mesma sociedade da Finlândia. Não dá para comparar, né? Eu acredito, o que também não quer dizer que seja impossível buscar processos educacionais efetivos e inovadores, né? No entanto, nós temos que perceber que o professor, ele dentro da realidade que se apresenta a ele, que ele tem que atuar como sujeito criador ali, com aquelas possibilidades. É evidente, por isso que os resultados, a expectativa dos resultados também tem que ser diferenciada. Um professor que tem uma escola numa numa comunidade ribeirinha e um professor numa escola de ponta numa grande cidade, os objetivos desses professores devem ser diferentes, porque os alunos são diferentes, enfim. E eu acho que essa consciência ela é necessária. Só uma pequena observação prática e pessoal. Eu creio que das pessoas que eu conheci, pelas condições de trabalho, o professor mais finlandês que eu conheci foi o Diego. Porque, não quanto à origem, nem a conheço, mas ele é um professor interdisciplinar, ele é um professor de uma escola integral, ele é um professor numa comunidade inovadora e desafiadora. Isso é muito Finlândia, se nós considerarmos o contexto geral da escola brasileira. Portanto, não estou dizendo que seja alguma coisa assim extremamente singular. Estou dizendo que no limite das pessoas que habitualmente conheço, ele tem prerrogativas muito mais próximas de ser o que é o professor finlandês do que praticamente do que é o professor brasileiro. Agora, eu quero entrar na questão da mudança, né, que a Finlândia está propondo para o seu próprio sistema educacional a partir de agosto do ano que vem. O que seria esse ensino interdisciplinar por tópicos multidisciplinares, professor? Como se daria isso? Seria numa aula sobre as duas grandes guerras, a gente juntar na sala o professor não só de história, mas também o de geografia, enfim, o que seria idiomas? Um pouquinho isso, mas também o próprio professor perder aquela concepção centralizadora do conteúdo que ele ministra. Sabe, aquela geografia que tem muito de história, aquela geografia que não abdica a língua portuguesa, aquela geografia que em alguns momentos contempla a matemática e, por sua vez, a matemática, a história, as ciências, também contemplando essa geografia. Então, o próprio professor assumir na sua sabedoria docente aquela ideia de que a exclusividade é um detalhe à parte, que ele é um educador e, como educador, ele vai transitar por esses caminhos. Porque se nós pegarmos qualquer peça teatral em exibição em qualquer sala de espetáculo no Brasil e alguém disser qual a disciplina sobre a qual versa essa peça, seja ela de quem for, ela é uma peça interdisciplinar. A cultura é interdisciplinar. O jornal é interdisciplinar. O programa de televisão é interdisciplinar. E a escola continua ainda sendo separada naquelas divisões
particularmente voltadas para isso. Então, eu creio que, primeiro, assumir essa ideia. Né? Somos professores. Claro, tem uma especialidade, você tem a sua, mas, antes de mais nada, nós somos educadores e, portanto, vamos fundir e vamos fazer da nossa aula esse conjunto que lembra a peça teatral interdisciplinar nesse contexto. Vamos assistir mais um vídeo? Kasvattajina me olemme vastuullisia ainoastaan oppilaille ja lapsille. Learning empowers. Trust. You should trust and you should encourage people giving positive feedback, not punish. And also the people feel the trust and then they are doing their best. Eu pergunto agora ao Diego e ao Ney, né, que fazem parte do Conselho de Educadores aqui do Canal Futura. De que maneira vocês imaginam que algumas dessas propostas da Finlândia poderiam, talvez, ser utilizadas no país hoje, Diego? Bom, eu vejo algumas dessas propostas que às vezes são subestimadas. Por exemplo, conheço algumas escolas que trabalham, por exemplo, com projetos pedagógicos, que envolvem várias disciplinas e tem um tema. Né? Ou seja, isso é uma vertente que derruba um pouco essa barreira da disciplina propriamente. Né? E eu acho que é importante que individualmente os professores, mas também de uma forma mais ampla o sistema educacional se permita a experimentação. Né? A escola que eu trabalho, que é aqui no Rio de Janeiro, a Escola Municipal Anísio Teixeira, ela tem um espaço de experimentação muito grande. O que eu quero dizer? Com disciplinas diferenciadas, com momentos onde os professores se encontram para poder conversar sobre os rumos da aprendizagem. Isso é interessante, ou seja, ousar nesse sentido, e aí vem o lado individual também. É óbvio que, às vezes, o professor fica abatido diante de algumas situações, tem que trabalhar em muitas escolas, muitos alunos, né? Condições pouco ideais, né, de trabalho, vamos dizer assim, mas é importante que não perca essa chama da profissão, que o fez escolher essa profissão, no sentido de que a experiência, é óbvio que ela traz insucessos também, evidentemente. Experimentar implica errar. Mas eu também diria que talvez as invenções mais geniais da humanidade tenham surgido, né, de experimentos. Ou seja, os êxitos também podem surgir daí. Eu penso que esse é um caminho. Concorda? Concordo. E, além disso, você precisa dar condição para o professor poder trabalhar. O modelo finlandês, por exemplo, uma coisa que deveria ser adotada aqui mais amplamente é como o professor consegue levar o ensino individualmente. As turmas são bem menores. Então, você encontrar uma sala de aula com 15 a 20 alunos é natural. Você aqui encontra 40, às vezes 50 alunos, e os alunos continuam chegando durante o ano. Isso não permite a gente chegar individualmente. Muitas vezes a gente acaba segregando, pegando os alunos que têm mais talento, por exemplo, mais vocação para biologia, para matemática ou para português, e tentando dar uma força maior para aquele estude. Então é preciso que se diminua esse número de alunos para a gente poder chegar nele. Acho que uma outra coisa, além dessa interdisciplinaridade, é contextualizar o dia a dia. Hoje, por exemplo, mídia. A gente vê um monte de aluno com tablet, com celular, e a gente contextualizar isso, trazer a nosso favor. Como é que isso pode ajudar ensino? E eu acho que a terceira coisa é essa imagem do professor. A imagem do professor ainda é de uma pessoa, digamos assim, muito comum. No entanto, a Finlândia adotou uma estratégia, foi uma opção. Olha, o professor agora é o meu cargo de confiança. Respeite o professor. Ele é que vai tirar a gente do buraco. Se a gente pega, por exemplo, o sistema americano, os Estados Unidos optaram pela competitividade de mercado. Então, Obama, Bill Gates e outros mais resolveram pegar, por exemplo, especialistas de Wall Street para ajudar universitários, para ajudar estudantes a tentar se inserir no mercado, porque era o necessário. Eu acredito que o modelo finlandês é bem mais interessante, né? Até por você poder trazer o aluno para mais perto de você. Tá bom. E me permita, não só nosso tempo já está estourado. Tirar do buraco, como efetivamente tirou. Né? Quem compara a Finlândia hoje pelos seus resultados econômicos, industriais, pela importância da sua atividade com 15, 20 anos atrás, é outro país. Então ele não apenas tirará, mas tirou do buraco, professor. Realmente.
Bom, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão Futura. Foi ótimo o debate. Até a próxima. A você de casa também, muito obrigada. Eu espero você aqui de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, às 2h30 da tarde, ou então nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. A qualquer hora do dia também no nosso site. Até a próxima.